felices de termos aqui vocês assistindo mais esse vídeo, né? Da nossa Escola Sabatina Online para juvenis. E nós queremos convidar vocês agora a curtir com a gente aquele quadro que a gente gosta muito, que é o nosso momento musical. Ouve aí de casa junto com a gente. Oi gente, tudo bem com vocês? Nós estamos agora no nosso momento da Caixa Misteriosa, onde a gente vai descobrir qual objeto tem a ver com a nossa história de hoje. É bem barulhentozinho. E dentro da nossa caixa nós temos corrente, uma corrente. O que será que isso tem a ver com a história de hoje? Se você quer descobrir, continue com a gente. Olá pessoal, feliz sábado! A história que eu vim contar hoje é de Anu Chá, uma garota de 14 anos e ela adorava muitos deuses, mais de 20, junto com seu pai e com sua mãe, até que um certo dia um vizinho adventista, um cristão, ele chegou na porta da casa delas e começou a falar de Jesus, falou que ele não se agradava deles ficarem adorando outros ídolos, outros deuses.
e falou de outras coisas de Deus. E aí a sua mãe e ela ficaram muito encantadas ao saber disso e decidiram frequentar a igreja adventista. Elas começaram a ir no chá, ela começou a gostar muito de cantar, de frequentar a igreja e nas outras várias coisas. Só que o seu pai não gostava nada disso. Ele não gostava que elas fossem para a igreja. E como ele viu que só falando que não era para elas e ele não conseguia nada, ele decidiu tomar medidas mais drásticas para isso. E ele decidiu tratar a mãe de Anushá de uma forma rude e bater em Anushá toda vez que ela fosse para a igreja, para que ela não fosse como se isso fosse desobediência dela. E um certo dia, o seu pai, ele sofreu um acidente quando ele estava andando de bicicleta e um caminhão atropelou ele. Ele foi para o hospital e aí Anushá e sua mãe oraram muito a Jesus para que cuidassem dele, para que ele melhorasse e saísse daquele hospital. E ele, depois de 3 dias, recebeu alta e depois desse tempo, ele começou a deixar elas irem para a igreja, só que o coração dele se endureceu novamente. Ele começou a tratar a mãe de Anushá de uma forma rude e bater em Anushá também. E os vizinhos riam disso, eles riam dessa situação, eles zombavam dessa situação. E até que um dia a mãe de Anushá decidiu matricular ela em um internato adventista, onde ela está estudando até hoje. Ela lê a Bíblia lá, ela estuda outras matérias também. E nas férias ela também lê a Bíblia com outros alunos, ela ensina outros alunos a orar. E é isso, gente. Não se esqueçam de guardar a ofertinha de vocês aí, tá? Até o próximo sábado. Tchau! Oi, gente. Estamos de volta para o nosso momento de estudo da lição, não é mesmo? Nós vamos estar estudando a lição 4 hoje, que tem por título Prisioneiro Satisfeito. E o nosso verso para memorizar, ele se encontra no livro de Filipenses, no capítulo 4, os versículos 11 e 13. Então acompanha a gente aí de casa. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha aí, um versinho bem conhecido, que muita gente utiliza aí. E a nossa mensagem central vem dizendo: podemos servir a Deus mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Olha só. Na lição passada a gente viu um pouquinho sobre isso, hoje a gente vai continuar vendo, né? E tudo muito interessante. Lembrando que nós queremos saber se você conseguiu associar pelo título, pelos versos, quem é o personagem da história e se você conseguiu associar com o objeto que tinham lá na caixa misteriosa, que era uma corrente. E eu acho que ficou bem fácil, até porque o título da lição já traz aí, já dá um spoiler, o prisioneiro satisfeito. E bem contraditório também, porque geralmente quem é prisioneiro não consegue satisfeito, mas tudo bem. Então, eu quero saber se você conseguiu associar, então vamos agora descobrir o que tem a ver. Conta pra gente, Duda. Gente, é muito interessante, inclusive, esse título, né? O Prisioneiro Satisfeito, porque não só pelo fato de quem é um prisioneiro feliz, né? Quem é que vai estar feliz preso, ainda mais injustamente, ainda tem esse detalhe. Mais uma vez nós vamos falar sobre Paulo, um dos episódios aí da vida dele, uma das prisões dele, né? E a gente vai abrir a nossa Bíblia, mais uma vez, no livro de Atos. Abram aí a Bíblia de vocês. No livro de Atos, no capítulo 28. No capítulo 28. A gente leu também, né, uma parte do capítulo 28 na semana passada. A gente falou sobre Paulo aproveitar, né, a situação, as circunstâncias do naufrágio. Exatamente, para demonstrar o amor de Deus, para falar do amor de Deus, pregar ali para aquelas pessoas, né? Deus pôde usar Paulo ali naquelas situações, mesmo que fossem situações difíceis. E mais uma vez a gente vai falar um pouco sobre isso também, uma situação bem difícil, que Paulo também aproveitou para falar de Deus, para levar o amor de Deus aí para as outras pessoas, né? Top demais. Muito interessante, gente. Vamos começar a ler a partir do verso 16, que fala assim, ó. Uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus. Quando estavam reunidos, Paulo disse: meus irmãos, apesar de nada ter feito contra o povo ou contra os costumes paternos, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos.
Estes, depois de me interrogarem, quiseram soltar-me, porque não encontraram em mim nenhum crime passível de morte. Ou seja, aquilo que eu falei, né? Preso injustamente. Não tinha nenhum motivo para Paulo estar preso. Nenhum motivo, né? A gente sabe que várias questões de Paulo, o motivo foi o fato dele estar falando de Deus, né? De Jesus. Continuando no verso 19. Diante da oposição dos judeus, fui obrigado a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar o meu povo. Foi por isso que pedi para vê-los e para falar com vocês, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta corrente, uma corrente que a gente usou lá no nosso Caixa Misteriosa, né? Olha aí. Então, eles lhe disseram, nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que falasse a respeito de você. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse algo de mal a seu respeito. Mas gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares essa seita é contestada. Ou seja, aquilo que Paulo anunciava, aquilo que ele falava, não só ele, como os outros apóstolos, né, os outros seguidores de Cristo que vieram após a morte de Cristo mesmo, que vieram após Jesus mesmo, né, que aceitaram a mensagem depois, os novos conversos e tal. Essa mensagem gerava curiosidade nas pessoas. Eles pediram, gostaríamos de ouvir o que você pensa. Eles pediram para que Paulo falasse, porque era interessante, era uma mensagem intrigante ao ponto de Paulo estar sendo preso por conta disso. Então eles ficaram muito curiosos e quiseram saber. A gente quer ouvir aí o que é que você pensa a respeito disso, o que é que você tanto fala, O que você tem a nos dizer. Exatamente. E Paulo, claro que ele não poderia deixar essa situação passar em branco, ele aproveitou essa situação e aconteceu o que a gente vai ler agora no verso 23, falando assim, tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo no lugar onde ele residia. Então, desde a manhã até a tarde, ele lhes fez uma exposição e testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Olha só, né? Mais uma vez, uma situação assim, circunstâncias difíceis, mas que Paulo utilizou aquele momento, né, para pregar, para falar sobre o reino de Deus, para falar sobre a mensagem, sobre a palavra de Deus. E dessa oportunidade, com certeza, saíram pessoas, né, com a mensagem dentro do coração. Inclusive fala depois que muitas pessoas acreditaram, outras não, outras criticaram, foram embora, mas algumas pessoas guardaram aquela mensagem no coração delas e talvez depois essas pessoas se converteram também, né, ao Evangelho. Então é muito importante a gente lembrar que em circunstâncias difíceis Deus pode nos usar também. A gente precisa estar aberto, né, para sermos usados por Deus. Porque em circunstâncias difíceis, mesmo que a gente não veja assim uma saída, mesmo que a gente pense muito na nossa dor, nossa, está muito difícil para mim, Deus pode usar a nossa vida como um testemunho, né? Não necessariamente pregando como Paulo fez, né? Falando, mas a nossa própria vida mesmo, o nosso exemplo, o nosso testemunho assim silencioso, né? Muitas vezes ele fala por nós em circunstâncias difíceis, em momentos difíceis. Então, pessoal, é muito importante a gente pedir a Deus sabedoria, né? Nesses momentos difíceis que a gente estiver passando. E sempre lembrar que algo bom pode sair dali, que algo bom pode vir através disso, né? E que a gente possa sempre, com a nossa vida, testemunhar sobre o reino de Deus, né? Então vamos orar pedindo a Deus para que nós sejamos testemunhas vivas, né? Do seu reino. Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está conosco mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E nós queremos te pedir que nós sempre nos lembremos disso, mesmo que esteja muito difícil, doloroso e pesado para nós, mas que a gente lembre disso, que o Senhor está conosco, que a gente se permita, mesmo nessas dificuldades, sermos suas testemunhas, falarmos sobre o reino, não só com nossas palavras, mas com o nosso exemplo, com a nossa vida mesmo. E sejamos assim testemunhas vivas de Ti, do Seu amor e do Seu reino. E que as outras pessoas elas possam receber a mensagem através de nós e guardar no coração, e que o Espírito Santo também possa fazer, né, esse trabalho e atuar no coração dessas pessoas. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima lição, pessoal.